Olá. Quando eu falo que qualquer criança, independente do nível de suporte, pode estar na escola regular, eu falo sobre vários aspectos, mas principalmente pensando nas questões sensoriais. Qualquer criança, ela realmente pode estar numa escola regular desde que você tenha condições de recebê-la. E aí, claro, você precisa de treinamento da equipe, você tem de uma estrutura mínima, de mediadores, normalmente de 1 para 1, às vezes até de 2 para 1, para alguns casos, tá? Algumas crianças realmente precisam de um olhar muito intenso, principalmente os buscadores de sensação. E por que eu estou falando isso? A gente tem normalmente 3 tipos de sensoriais, de perfil sensorial. O hipossensitivo, o hiporresponsivo, o hiperresponsivo e o buscador de sensações, O hiporresponsivo é aquela criança que eu acho a mais, não o pior dos casos, mas o caso que fica tão quietinha no canto, sabe? Aquela criança que fica quietinha, que o mundo pode desabar em volta que ela tá quietinha, que acaba sendo o pior do ponto de vista de ele não necessita de tanta atenção. Ele não vai destruir a sala, ele não vai quebrar tudo. Então, a gente não vai ficar gritando, berrando, normalmente. Então, acaba que as pessoas dão menos atenção. Por isso que eu acho que é o pior dos casos, que as pessoas se acomodam e não dão atenção e o estímulo necessário para essa criança. Porque uma criança hipossensível, ela precisa ser estimulada. Outra criança é aquela hipersensível, que qualquer barulho ela grita, é aquela que acaba mordendo, entra em shutdown rapidamente, aquela criança que fica hiperestressada, qualquer barulho, luz, e ela tá incomodada. Então as pessoas acabam fazendo alguma coisa por ela porque ela incomoda o ambiente. Mas tem um terceiro tipo que é o buscador de sensação, que era o caso do meu filho quando era um pequenininho. Vou mostrar umas fotos aqui. Essa foto, a imagem, ele tá dentro, era como a gente encontrava ele normalmente dentro de casa, tá? Essa daí ele tá dentro do guarda-roupa, pra você ver. A outra, ele tá em cima da poltrona. Tem uma outra foto que eu não localizei, mas ele em cima da torneira da pia. Então assim, ele vivia subindo em tudo. Se tivesse um barulho, uma caixa de som, encostava o ouvido. É claro que até essas sensações, elas mudam. Às vezes um dia a criança está com mais sensibilidade, às vezes ela está com menos sensibilidade, às vezes ela está buscando mais aquela sensação. Mas como que você imagina que você vai ter uma criança dessa em sala de aula com toda essa necessidade sensorial, uma criança hipersensível em sala de aula, se eu vou focar aqui principalmente nos buscadores de sensações, nesse vídeo, como é que você imagina que essa criança vai conseguir ficar sentada em sala de aula prestando atenção? Quando a gente fala em respeitar as características individuais da criança, a gente fala nisso. A gente fala que a gente precisa entender que essa criança não vai conseguir ficar parada o tempo todo. Ela precisa do movimento, ela precisa de estímulo, ela precisa disso tudo. Lá no Colégio Redentor, a gente tinha uma situação, e vou botar a foto aqui agora, do lado, que é uma situação onde os meninos tinham até tirolesa, tinha parede de escalada, então a gente tinha um universo que a gente podia explorar em relação a essas sensações que normalmente a criança que tinha uma busca sensorial muito grande, participava, fazia essas atividades e depois conseguia se concentrar melhor na sala de aula. Mas às vezes coisas simples, às vezes eu não preciso disso tudo. Um balanço, ou um jump, um pula-pula, um escorrega, enfim, até areia, qualquer coisa que você possa atender essa necessidade de acordo com a necessidade sensorial dessa criança. E às vezes, mesmo assim, mesmo fazendo essas atividades antes, você não consegue, essa criança não vai conseguir ficar parada na sala de aula. E aí o que às vezes a gente pode fazer? Às vezes você pode botar um elástico, uma fita nos pés da cadeira para ele ficar mexendo, ou você pode botar uma bola grande, Algumas já vêm até com suporte, com apoio, para ele ficar sentado ali, uma cadeira com balanço diferente, para ele não precisar ficar parado. Ou às vezes você pode simplesmente deixar que ele ande pela sala, porque ele pode estar prestando atenção. E se ele tem um mediador, o mediador vai andar pela sala com ele e vai fazer apontamentos para ele mostrar ou responder se ele for verbal, ou só para ele mostrar, apontar a opção correta se for não verbal, para ver o quanto que esse aluno está prestando atenção, que esse movimento está deixando que ele fique regulado e ele está conseguindo responder corretamente, claro. Tendo cuidado para mudar a opção correta, ora um lado, ora no outro, também não se
Então, fixo, 1, 2, 1, 2, 1, não. Mudar de forma aleatória. Se a criança for verbal, ir conversando com ela, dar uns tempos de pausa. Enfim, o mediador vai fazer esse papel e o conteúdo ministrado pelo professor. Mas a gente precisa fazer essas adaptações para essa criança ficar em sala de aula. E muitas coisas, você está vendo que eu falei aqui, é de pensar, ok, na tirolesa, na montanha-russa não, estou exagerando demais, né? Na tirolesa ou na parede escalada, enfim. Isso não são coisas caras, mais perigosas, você precisa ter uma equipe atenta o tempo todo, não dá para ter numa escola pública, isso a gente sabe que não é a realidade. Mas um balanço já é uma coisa possível, um jump é uma coisa possível, bola ou puffs, coisas que você pode fazer propriocepção, e normalmente a propriocepção ajuda muito, corda, enfim, atividades com alta intensidade, enfim, saciar um pouco essa criança para ela consiga ficar mais quietinha dentro de sala. Isso acontece também não só para o autismo, mas também para o TDAH. É uma criança que tem uma hiperatividade muito grande, é muito difícil para ele ficar sentado em sala de aula. Então, o que é importante? Conversar com a família, entender esse perfil, né? Conversar com o terapeuta dessa criança. Provavelmente, se ele não tiver, você vai conversar com a família. O ideal, o melhor dos mundos, né? Que você tenha como correr para a clínica ou ter acesso à clínica. Aqui em Itaperuna, por exemplo, tem o Cacita, né? Que é uma clínica aqui em Itaperuna de atendimento dos autistas. Conversar com o terapeuta ocupacional de lá, ver que estratégias você pode usar em sala de aula, pode trazer também as dificuldades para a gente, que a gente vai tentar entender e ajudar, mas entender que a questão da integração e dessas questões vão ser tratadas na clínica. O que a gente vai fazer é fazer acomodações sensoriais, e as acomodações partem por isso, em dar condições desse aluno para ele conseguir ficar sentado, assistir a aula, ou se isso não for possível em um momento da vida, você conseguir fazer que ele tenha acesso ao conteúdo mesmo em movimento, mesmo andando, indo lá para fora, no balanço, no escorrega. É possível você continuar dando o conteúdo e ele continuar aprendendo. O fato dele estar se movimentando, andando para um lado e para o outro, não atrapalha a concentração, não necessariamente, a não ser que ele esteja desregulado, mas normalmente até ajuda. E muitas vezes, quando você bota essa criança sentada e fala, não, você tem que ficar sentadinho, você tem que ficar sentadinho, ou você vira aquela coisa de olhar no olho, né, que eu não sei de onde as pessoas ainda insistem nisso, e não, você tem que ficar olhando para mim, você tem que ficar olhando para mim, você tem que ficar olhando para mim, e aí, nessa, a criança fica tão preocupada em ficar sentado, por quanto tempo, olhando lá o tempo, você que está o tempo sentado, que ele não presta atenção em mais nada, porque ele fica só prestando atenção naquele comportamento que ele tem que ficar se policiando, porque não é uma coisa natural para ele, assim como olha nos olhos. É muito mais fácil ele prestar atenção no que você está falando e engajar com você, interagir com você, e você vai ter troca de olhares, mas não obrigando a criança a ficar olhando para você, olhando para você, olhando para você, porque ela vai ficar tão preocupada vigiando esse comportamento que não vai conseguir prestar atenção. Então é isso, fiquem atentos, a criança é buscadora de sensações, normalmente uma criança que dá mais trabalho sim na escola, precisa de 1 para 1 com certeza, principalmente se for essa criança que pode pôr a vida em risco, e você tem que ter muito cuidado com as atividades que vai fazer, né, atividades de tato, muito cuidado com bola, que pode engasgar, cuidado com peças, né, que pode machucar, enfim, muito cuidado, porque vai botar tudo na boca, vai experimentar tudo, vai querer sentir tudo, vai explorar todos os sentidos. Mas é muito importante que ele tenha isso, essa possibilidade de ser quem ele é, para que ele consiga ficar bem na escola, tá? Qualquer dúvida, ou se quiserem algum outro tema, eu vou fazer em seguida falando um pouco do hipossensível e do hipersensível, algumas estratégias que a gente pode usar, mas qualquer dúvida, entre em contato conosco.